O sexto ponto, ó, é o 2D versus o 3D. E eu vou colocar aqui, ó, no mínimo. E daí a gente já vai entender isso aqui. Muito bem, muito bem. Então, o que a gente quer dizer com esse tópico aqui? Qual é a diferença, afinal, né, nesse sentido aqui entre sistemas CAD e sistemas BIM? O que eu quero dizer aqui com esse 2D e 3D no mínimo? Muito bem, vamos lá. Sistemas CAD. Como nós estamos fazendo desenhos, nós estamos trabalhando em 2D. Se, né, obviamente que os sistemas CAD permitem sim que a gente trabalhe em 3D, mas a gente tem que gerar esse 3D, né, depois de ter gerado o 2D, né? Ou seja, a gente tem, para a gente chegar no 3D com CAD, a gente tem que fazer um trabalho a mais. E de novo, né, não é não é resultado direto do outro, né? Eles são da mesma forma ali que na representação isolada, nós temos aqui essa criação, né, do 3D no CAD, ela é uma outra tarefa que é isolada da criação do 2D, de novo. Né? Então, é mais uma tarefa, né? E que não é resultado automatizado da anterior. Não, não, não. Tá? Então, por padrão, né, nós temos desenhos e representação 2D nos nossos sistemas CAD. Tá? E daí, de novo, né, a gente pode voltar e mencionando, né, todos os itens aqui, né, que a gente foi falando sobre diferenças, que todos eles, né, eles vão se somando e a gente vai vendo como essas características todas estão muito interligadas. Né? Então, voltando lá no exemplo, sistemas CAD eu represento uma parede em planta a partir de duas linhas paralelas, né? Simples assim. Então, 2D puro, né? Apenas duas linhas ali paralelas. Quando eu olhar isso num corte, numa vista, eu vou ter lá talvez 4 linhas, né, de um retângulo, né, se for uma parede sem aberturas, enfim, sem nenhum outro detalhe, nós teremos lá, por exemplo, 4 linhas né, formando um retângulo. Isso vai estar representando a nossa parede, né? De novo, um elemento 2D, né? E, voltando na questão da representação isolada, aquelas duas linhas paralelas e esse retângulo, eles não estão interligados, né? Então, um não é resultado direto um do outro, né? Nós desenhamos, né, de forma intencional cada um deles, né? E não foi um resultado automático um do outro, tá? Então, fundamentalmente, o sistema CAD é um sistema 2D, né? Quando eu tenho 3D, ele é um trabalho a mais que a gente pode sim colocar ali e ter o 3D, mas de novo, é um trabalho que, de novo, ele não é resultado imediato do 2D. Né? Então, a gente, nesse caminho aí, né, tanto lá na questão das representações isoladas, como aqui, passar do 2D para o 3D, a gente, de novo, pode incorrer numa série de erros, né? No momento em que a gente gera essa informação a mais, né? A gente traz esse elemento a mais ali. Por ele não ser resultado automatizado um do outro, a gente corre riscos de ter erros de novo nessa tradução, né, para o 3D ali. Muito bem, já nos sistemas BIM, qual é a diferença fundamental? Como eu já disse diversas vezes, nós temos uma modelagem no sistema BIM. Portanto, essa modelagem, essa construção virtual, ela está num ambiente, no mínimo, num ambiente 3D, ali dentro, né, do ambiente daquele software, dentro daquele ambiente BIM, tá? Por que isso? Porque nós fizemos aquela construção virtual. Uma construção precisa estar, né? Ela está no espaço, então ela está no ambiente 3D, tá? E por que é no mínimo? Porque o BIM tem ele tem diversas camadas, né? Ele tem diversas possibilidades. E essas possibilidades vão muito além da simples, eu vou chamar aqui de volumetria, né? Para simplificar o raciocínio, ele vai muito além dessa volumetria do 3D, né? O BIM tem funcionalidades aí que podem nos ajudar a, por exemplo, planejar uma obra, ou seja, eu colocar ali a variável tempo dentro desse modelo, tá? Dentro dessa modelagem BIM, desse sistema BIM, dos softwares específicos que a gente tem para isso, tá? E essa é só uma das camadas que eu posso colocar dentro dos sistemas BIM, tá? Então, o 3D é o mínimo, efetivamente, do que eu parto quando eu começo a desenvolver, digamos, um projeto dentro de um sistema BIM. Ele é o mínimo, né?
E a partir daí tem diversas e diversas camadas que a gente pode ir acrescentando a ele, né? A gente vai ter momentos, inclusive, que a gente vai ter oportunidade aqui de falar sobre essas camadas todas, né? Mas uma delas que é muito simples é a gente colocar a variável tempo ali dentro e pensar, por exemplo, no planejamento dessa obra, tá? Então, isso é perfeitamente possível, né, dentro dos sistemas BIM, tá? Inclusive, dentre esses softwares que nós mencionamos, né, lá no início, ó, esses softwares que dentro do sistema BIM, né, o Navisworks é, por exemplo, um software que é dedicado a esse, né, dentre outras coisas, né, mas ele é voltado especificamente para essa área, que é a gente colocar a variável tempo, por exemplo, nesse modelo, né, nessa construção virtual, para que a gente, dentre outras coisas, né, consiga planejar essa obra, né? E daí, nesse caso, a gente passaria do 3D para o 4D, né? E daí tem diversas, como eu já disse, tem diversas camadas do BIM, né? Tem 5D, 6D, enfim. A gente vai conversar e esclarecer isso melhor em outra oportunidade. Mas essa é mais uma das grandes diferenças que nós temos aqui entre esses dois sistemas. E que vantagens a gente tem, né, efetivamente aqui? A gente tem uma vantagem muito clara, que é a questão, por exemplo, de visualizar isso, né, de visualizar esse projeto, de visualizar essa edificação, de visualizar essa obra. É obviamente mais fácil, não só para a gente, né, que somos especialistas, né, engenheiros, arquitetos, enfim, mas é infinitamente mais fácil para os nossos clientes também, né, para quem não é, né, não é especializado como a gente nessa área, né? Então, para o nosso cliente, é muito difícil, por vezes, entender uma planta. Muitos clientes têm dificuldade enorme de entender uma planta. Quem dirá entender um corte, né, uma elevação, uma fachada? É difícil para o cliente ter um entendimento disso, né? Porque essa é uma linguagem muito técnica, é uma série de convenções técnicas que nós aprendemos por conta da nossa formação, né? Engenharia, arquitetura, enfim, tá? Mas o nosso cliente, né, não tem normalmente esse conhecimento. Então, visualizar em 3D é muito importante e facilita muito a nossa comunicação com o nosso cliente. No nosso, né, para a gente especificamente, né, nós especialistas na área, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, enfim, como é que esse 3D ajuda? Para além dessa questão da visualização, né, também nos ajuda, obviamente, mas ajuda numa questão que é muito, muito importante, muito crucial, é a questão da compatibilização de disciplinas. Então, como é que a gente compatibiliza quando nós temos, por exemplo, um projeto arquitetônico e um projeto estrutural? Se nós estamos no sistema CAD, a gente vai começar a sobrepor desenhos, vai começar a imaginar como as coisas acontecem no espaço, né, para ver, né, verificar cotas, enfim, para ter clareza se, por exemplo, aquela viga está na altura adequada para o piso acabado que estava lá no projeto de arquitetura. Tem que olhar uma série de informações para a gente saber se realmente aquela viga está na altura que devia estar, né? Para que a gente tenha efetivamente o nosso piso acabado na altura que a gente definiu, por exemplo, em arquitetura. Já, então, a gente vai cruzar uma série, né, nos sistemas CAD, para a gente fazer compatibilização de disciplinas, a gente vai cruzar uma série de informações, de novo, que estão dispersas, né, em plantas, em cortes, em fachadas, em elevações, em memoriais, né, em cadernos de especificação, enfim, numa série de documentos. Né, a gente vai começar a cruzar esses dados para a gente conseguir compatibilizar esses projetos, fazer a verificação se tudo está como devia estar, se nenhum projeto está invadindo, né, um ao outro, né, se uma tubulação não está passando dentro de uma viga, se essa viga realmente está na altura adequada para a altura do piso acabado que a gente projetou, e assim por diante, né? Então, é um processo, de novo, muito manual, muito artesanal e muito sujeito a erros, né? A erros, a falhas, a não perceber uma série de coisas que depois na obra a gente percebe, né? E daí no sistema BIM, a gente consegue visualizar essas interferências e esses cruzamentos todos das disciplinas de forma muito fácil, porque está em 3D, está no espaço. Então, se uma tubulação está passando dentro da viga, eu não preciso verificar um monte de documentos. Eu olho lá e vejo, ela está passando dentro da viga, está lá, né? Está construído virtualmente, ela está construída dessa forma.
Então a gente tem que ajustar isso aqui, tem que ser compatibilizado. Então é muito mais fácil esse processo. Para além, obviamente, de que os softwares, né, os softwares BIM, eles têm inteligências, né, que também nos ajudam a detectar esse tipo de problema, né? Mas para além disso, simplesmente ter tudo ali em 3D, né, que a gente possa visualizar isso no espaço virtual ali, facilita enormemente o nosso trabalho, né, quando a gente quer compatibilizar projetos, tá bom? Então, essa é um uso bastante prático e uma facilidade enorme que isso traz para o nosso cotidiano, né, específico aí de quem está desenvolvendo projetos e tudo mais, tá bom? Então, vamos registrar aqui alguns desses tópicos para a gente ter clareza, tá? Muito bem, então 2D no sistema CAD, nós temos desenhos 2D. O 3D é possível, mas exige um trabalho extra, né? No sistema BIM, o 3D é resultado automático da modelagem. E a ele podemos acrescentar ainda outras camadas, 4D, 5D, etc. É resultado automático da modelagem. E a ela, né, a essa modelagem, podemos acrescentar ainda outras camadas, 4D, 5D, etc. Tá bom? E vamos colocar aqui uma observação, né? Uma observação importante, que é o 3D facilita a comunicação com o cliente e o processo de compatibilização entre as diversas disciplinas do projeto, né? Então, entre os projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, elétricos, de ar-condicionado e assim por diante, né? Ele facilita muito essa troca, né? Essa visualização de como esses elementos eles estão acontecendo em conjunto, né? E, portanto, a gente percebe com clareza as interferências que eles têm um no outro.